Glória a Deus. Esdras capítulo 3, vamos ler e meditar na palavra do Deus vivo. Esdras 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos, irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. O capítulo 3 de Esdras nos fala sobre a reconstrução dos altares. A nossa caminhada com Deus, ela é feita através do nosso relacionamento com Ele. Todos os dias nós devemos estar realmente diante de Deus, buscando a presença dEle. Nós devemos estar buscando a sua palavra, um relacionamento com a sua palavra, relacionamento com Ele através da oração. E a Bíblia compara, então, altares que a gente vê os homens de Deus construíram na Bíblia. A gente pode comparar a nossa vida devocional, a nossa vida de relacionamento com Deus. E olhando para Esdras, quando ele está restaurando, reedificando uma cidade, né, junto com Neemias e tantos outros que Deus despertou, Esdras, foi aquele escriba, sacerdote, preocupado com a restauração do altar, ou seja, do lugar de adoração. Ele não se preocupou apenas com os muros, que eram também importantes, a proteção, não apenas com as casas, que também eram importantes, mas a primeira coisa que precisa ser realmente fortalecida na nossa vida e sempre restaurada é o altar. O altar é o lugar de comunhão com Deus. Altar é lugar de adoração.
de sacrifício, de entrega total. Abraão, onde passava, ele edificava um altar, ele louvava o Senhor, ele glorificava o Senhor. A vida de Abraão era marcada por altares, gratidão a Deus, comunhão com Deus. Então o altar havia no tabernáculo que Deus mandou edificar, havia na porta do tabernáculo, ficava o altar, na entrada do tabernáculo. Ou seja, a nossa vida de adoração ao Senhor, a nossa vida de comunhão com Deus deve ser prioridade absoluta para toda restauração que a gente queira experimentar. Queremos ver Deus restaurando a nossa família, a nossa vida emocional, queremos ver Deus restaurando, às vezes até a nossa vida financeira. Nós precisamos começar sempre pelo altar, o lugar de comunhão, o lugar de relacionamento com Deus. Na antiga aliança, no Primeiro Testamento, chamado pela maioria de nós de Antigo Testamento, os altares eles eram literais, visíveis, construídos de pedras. Na Nova Aliança, Romanos 12 diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então hoje o altar é a nossa vida dedicada ao Senhor, rendida ao Senhor. O altar que Deus hoje espera de nós é o nosso coração, inteiramente voltado para Ele, para agradá-lo. Que nós precisamos sempre, como na Bíblia, purificar esse altar, clamar pelo sangue de Jesus para que o nosso altar esteja puro e levantando a Deus sempre louvor, adoração, intercessão, obediência, porque isso é oferta ao Senhor, a nossa vida de obediência, a nossa vida de temor a Deus. E como que deveria ser este altar? É interessante, primeiro que o altar foi edificado a partir da unidade dos irmãos que estavam ali, do povo de Deus. Capítulo 3 de Esdras, versículo 1, diz que eles, como um só homem em Jerusalém, se reuniram para este propósito. Quando a gente começa a dedicar o nosso tempo e deixar o Senhor restaurar esse altar de adoração a Deus, Deus vai nos colocar em unidade uns com os outros. Deus vai tratando aquelas pendências que às vezes vão ficando nos nossos relacionamentos. Deus quer tratar isso, porque sem unidade, amados, nós não vamos experimentar a glória de Deus de maneira plena. Sempre nós vamos limitar a ação de Deus. Jesus falou que o mundo vai conhecer que nós somos dele quando a gente amar uns aos outros. E isso inclui amar os diferentes. Isso inclui amar, às vezes, pessoas que pensam até bem diferente da gente, mas que a gente pode se unir para orar, se unir para levantar um altar. Eu creio que o Brasil precisa que a igreja, nós, estejamos unidos para orar pela nação, independente de opiniões diferentes, mas em amor, em unidade, porque sem unidade, amado, o altar vai ficar certamente incompleto. Segunda verdade de Deus aqui sobre essa edificação do altar do nosso coração, da nossa adoração a Deus, é que o altar deveria ser construído conforme as instruções de Deus. Olha o versículo 2, que interessante. Levantou-se Jesus, filho de Josadaque, seus irmãos, e o texto fala: e edificaram o altar do Deus de Israel, oferecendo holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Havia instruções para como que o altar deveria ser, medidas, a forma. Eles não poderiam fazer de qualquer maneira. Amado, até servir a Deus e adorar a Deus não é como a gente imagina. Tem que ser da forma de Deus. Há direções bíblicas claras para o que agrada a Deus e o que desagrada. Eu e você podemos querer estar tentando agradar a Deus do nosso jeito e da maneira errada. Jesus falou que o Pai procura adoradores verdadeiros que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mais na frente um pouco, fala sobre isso de novo, que eles tinham que louvar ao Senhor, versículo de número 10, olhe na sua Bíblia, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Nós temos que adorar de forma bíblica, na centralidade de Jesus, porque é só desta maneira que o nosso louvor realmente é aceito, realmente agrada a Deus. O povo de Israel muitas vezes foi exortado por Deus, porque eles estavam orando, jejuando, louvando, mas não da forma que Deus mandava. Às vezes fazendo isso apenas de maneira aparente, mas o coração não estava reto diante de Deus,
não havia preparação, não havia santificação, e Deus não aceita qualquer adoração. A adoração que Deus recebe é em espírito e em verdade. Então os nossos altares, a nossa vida com Deus precisa ser conforme as instruções dele, conforme a palavra, e Deus vai nos direcionando assim. Em terceiro lugar, muito interessante perceber aí no versículo 3 de Esdras 3, diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos, eles ofereceram holocausto ao Senhor de manhã e de tarde. Amado, quando a gente fala do altar, do relacionamento com Deus, nós precisamos também entender que deve ser prioridade. Pela manhã fala aí de primícias, primeira hora do dia. Pela tarde fala da viração do dia. O texto está mostrando que a nossa adoração, devoção a Deus, ela deve ser prioridade, desde quando acordamos e o dia inteiro. Tudo que nós fazemos deve ser adoração. O altar não é só um momento que você fecha a porta e ora em casa, ali é um altar particular, mas o altar é o seu estilo de vida diário diante de Deus, que é o altar público. Pela manhã, quando eles acordavam, prioridade, buscar o Senhor em primeiro lugar. E à tarde, no final do dia, mais uma vez levantar o altar ao Senhor, mostrando: Senhor, todo o nosso dia é teu, nós vamos terminar com o Senhor e vamos reiniciar um novo dia, começar um novo dia na presença do Senhor. E é muito significativo que o texto diz no versículo 3, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, mesmo diante das circunstâncias, dos medos, das preocupações, mesmo diante das intimidações que eles tinham ali, dos povos de outras terras, eles não deixaram de adorar a Deus, eles não deixaram de buscar a Deus. Nós não podemos deixar que os problemas, que as circunstâncias adversas nos paralisem. Nada pode paralisar a nossa adoração. É uma decisão nossa. Todos os dias você pode estar cansado, você pode estar passando por momentos difíceis, mas não pare de adorar a Deus, de louvá-lo, de se encher da palavra de Deus, mesmo com toda a intimidação do mundo espiritual. Às vezes porque nós estamos debaixo de alguma batalha contra o pecado, contra a carne, erros que cometemos, nós não podemos deixar isso nos intimidar. Nós devemos chegar diante do Senhor com sinceridade, pedir ao Senhor misericórdia, perdão, como eles fizeram, mas o altar precisa ser prioridade e precisa ser contínuo, né? Aí fala de primazia e de continuidade. Se eu e você queremos estar sendo reedificados por Deus, como no tempo de Esdras a cidade de Jerusalém estava, nós precisamos priorizar e dar essa continuidade. Outro aspecto importante do altar de Deus, que está no texto, é a supervisão. O versículo 7 diz que Ciro permitiu, no versículo 7, segundo a permissão que tinha sido dada por Ciro, o imperador Ciro permitiu que eles estivessem dando passos no sentido de restaurar Jerusalém. E no versículo de número 8, eu posso destacar o final do versículo 8, diz que tinham ali pessoas, puseram a mão à obra, constituíram levitas para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Olha no versículo 9, de novo aparece essa palavra, para supervisionarem. Irmãos, todos nós precisamos de supervisão. É quando você e eu estamos buscando a Deus, estamos querendo crescer em Deus, mas nós prestamos contas da nossa vida. Nós temos uma pessoa, duas pessoas, um irmão, ou dois irmãos mais maduros, às vezes líderes ou pastores, que a gente presta conta da nossa vida, que a gente fala daquilo que Deus está fazendo, daquilo que nós estamos precisando de ajuda, nós prestamos contas. Quem não presta conta fica uma pessoa muito vulnerável, isolada, e o isolamento nos torna muito frágeis no mundo espiritual. Supervisão é essencial para superarmos pecados, para crescermos em maturidade, pessoas que nos observem, que nos ajudem a ver coisas que nós não vemos em nós. Todos nós precisamos. Às vezes, quando o casal está buscando o Senhor junto, como que isso é precioso, um ajuda o outro a poder perceber coisas que sozinho a gente não percebe. Então, se você quer ter uma vida com Deus forte, uma vida com Deus madura, frutífera, nós precisamos dessa supervisão de pessoas que Deus aproxima da gente, para prestar contas, para tratar conosco.
Mais um aspecto aí do altar de Deus, no capítulo 3 de Esdras, é que o altar precisa de alicerce. Deus vai colocar em nossa vida o entendimento da importância essencial do alicerce. Perceba no texto, amado, que no versículo 10, os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Eles começam adorando a Deus, eles começam com este altar, e o altar que eles constroem os leva a edificar o alicerce do templo. Irmãos, alicerce fala daquilo que não é visto, mas que sustenta todo um prédio. É aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. É aquilo que parece menos importante, mas é essencial. O alicerce fala das nossas motivações, fala daquilo que a gente faz em oculto, o lugar secreto, o altar do quarto. Nós precisamos ter uma vida secreta com Deus, nós precisamos deixar Deus tratar nossas motivações mais profundas, para que a gente tenha alicerce espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 7, quando ele conclui o Sermão do Monte, ele diz que quem ouve a sua palavra e pratica, edifica a casa sobre a rocha. Então o alicerce da vida espiritual é uma vida de obediência à palavra que nós estamos ouvindo. Quando eu ouço a palavra, eu não estou edificando a vida sobre a rocha, mas quando eu pratico a palavra, eu estou permitindo que o Espírito Santo estenda as minhas raízes para um alicerce forte, seguro. E amado, nós não sabemos como está o nosso alicerce, a não ser quando vem uma tempestade, quando vem um vendaval. Jesus diz lá em Mateus 7 que vai vir a tempestade sobre todos, dias maus, provações, dificuldades, e é nessa hora que a gente mostra o alicerce. Quem tem alicerce firme, permanece firme. Ele se abate, ele se preocupa, mas ele permanece firme, olhando para o Senhor, adorando ao Senhor. Ele não é levado por nenhum vento, ele permanece ali enraizado. Como nós precisamos, amado, de alicerces, de vida com a motivação pura. A motivação nossa de buscar a Deus tem que ser a vontade de Deus, tem que ser a glória de Deus, tem que ser agradar a Deus. Se eu estou buscando a Deus para apenas alcançar algum favor dele, ter uma vida melhor, ter uma vida financeiramente melhor, sentimentalmente melhor, se essa for a motivação, esse alicerce é frágil. Busque a Deus, coloque diante de Deus suas necessidades, mas nós temos que buscá-lo querendo, em primeiro lugar, conhecê-lo. Nós temos que buscar a Deus querendo, em segundo lugar, obedecê-lo. Nós precisamos buscar a Deus querendo conhecer e fazer a vontade dele, porque essa é a nossa razão de viver, é a glória de Deus, e isso faz com que a gente tenha alicerce seguro, crendo em quem Deus é, confiando no seu amor, no seu poder e na sua soberania. E em último lugar, amado, é muito precioso a gente observar que o altar que eles edificam ali, os alicerces do templo, eles concluem com celebração e quebrantamento diante de Deus. Como que termina o capítulo 3 de Esdras? O povo louvando com alegria, de maneira que eles cantavam, versículo 11, responsivamente, um canta, o outro louva de outra maneira e respondendo um ao outro, dando graças a Deus. Nosso altar, nossa vida com Deus deve ser cheia, plena de gratidão, de louvor. Há pessoas que acham que buscar a Deus é pedir. Nós também pedimos, nós também colocamos diante dele nossas súplicas, mas é louvor, é gratidão por quem Deus é. Eles estão aqui celebrando, dizendo: o Senhor é bom. Nós precisamos aprender a nos alegrar diante de Deus, celebrar. Eles celebravam tanto que se ouvia de longe, celebravam com alegria, mas também choravam diante do Senhor, se quebrantavam. Precisamos entender esses dois lados da vida de devoção a Deus. Nós precisamos aprender a celebrar com todo o coração, mas também a nos quebrantar, a chorar. O choro aqui foi porque os mais velhos, eles lembraram de como o templo era antes, no templo de Salomão. Era algo maravilhoso demais. Na reconstrução aqui, parece que o templo foi construído até mais alto, mas não tinha mais aquela glória, aquela beleza, não tinha mais a Arca da Aliança. Então, ao mesmo tempo que eles falaram glória a Deus pelo que ele está fazendo, eles lamentavam dizendo: nós perdemos coisas que seria tão bom se a gente recuperasse. Nós precisamos manter esses dois lados.
louvar, ser grato, satisfeito em Deus, mas ao mesmo tempo saber que Deus tem mais para nós, que nós devemos nos quebrantar ainda mais, para que mais gente da nossa família seja salva, para que o nosso país tenha mais e mais alinhamento com o coração de Deus. O Brasil tem tanta igreja, como que cresceu o Evangelho, mas nós não queremos apenas isso. Nós queremos que a glória de Deus encha o Brasil, que a igreja brasileira se santifique, que a igreja brasileira dê bom testemunho de amor por Jesus, que a igreja brasileira use os recursos para alcançar os povos não alcançados, para ajudar aqueles mais carentes que estão na sociedade, e não apenas para enriquecer e construir os seus impérios pessoais, e cheio de vaidade e orgulho, que é uma tendência do coração humano. Nós precisamos orar para que a glória de Deus encha o templo. Amado, deixa o Senhor restaurar o altar do teu coração dia a dia, fortalecer, porque cada altar individual, renovado e restaurado em Deus, vai formar um altar coletivo, que nós podemos experimentar esta manifestação da glória, do reino de Deus, para que o Senhor Jesus seja glorificado, e assim a gente seja preparado para a vinda dele, para a volta do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nessa manhã a palavra do Senhor nos encoraja, a palavra do Senhor nos motiva a buscá-lo ainda mais por quem Tu és. Pai, eu oro para que o Espírito do Senhor nos ajude a todos os dias a estar, ó Deus, nos abrindo para esta restauração, fortalecimento, renovação do altar do nosso coração. Que o nosso coração seja puro, que o nosso coração seja, ó Deus, quebrantado diante de Ti, que o nosso coração, Pai, seja um sacrifício vivo de obediência, de santificação ao nome do Senhor, e que nós possamos ser esse altar, esse templo vivo, casa de Deus, para abençoar vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Nós Te pedimos e suplicamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.